Ele olha para Jesus Cristo e critica Jesus Cristo e diz o seguinte: olha, se tu és Deus, desce tu daí, te salva e salva-me também. Muitas vezes, amados, deixamos de ser abençoados porque não aprendemos a reconhecer Jesus Cristo. Muitas vezes deixamos de ser abençoados porque não aprendemos a valorizar a porta aberta que está na nossa frente. Agora, o segundo ladrão aqui da história, ele nos ensina como é que eu vou ser abençoado, como é que eu posso desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida, como é que eu posso desfrutar da salvação, como é que eu posso desfrutar da libertação, como é que eu posso desfrutar da cura, como é que eu desfruto da instituição. Esse segundo homem aqui que foi crucificado por Jesus Cristo, ele nos dá lições importantes, que é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque entenda bem aqui uma coisa: a vontade de Deus para a sua vida não é simplesmente que você frequente um culto, mas que você venha desfrutar da presença dele na sua vida. Deus, ele quer fluir na sua vida. Deus, ele quer que a sua vida seja conforme ele falou, que aquele que tem encontro com ele, rios de água viva fluem dentro de si. O que é água viva? Água viva é algo que dá vida. Ou seja, é pessoa que não é apenas abençoada, mas ela é abençoadora. Sabe por quê? Porque Cristo habita dentro dela. Sabe por quê? Porque ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ela consegue não simplesmente ser abençoada, mas consegue abençoar. Olha só, esse segundo homem aqui, ele nos dá várias lições. Eu pergunto para você aqui nessa noite: você quer aproveitar a porta que se chama Jesus Cristo? Vou te perguntar novamente: você quer aproveitar mesmo a porta que se chama Jesus Cristo? Amém. Porque eu tenho certeza que se você entrar por essa porta, você vai entrar e vai achar passagem. Eu tenho certeza que se você entrar por essa porta chamada Jesus Cristo, seja qual for aquilo que você precisa, você vai encontrar. Sabe por quê? Porque os tesouros de Deus são infindáveis. Os tesouros de Deus têm tudo aquilo que você precisa, meu querido. Agora, como é que eu aproveito isso? A primeira coisa que eu vejo de lindo aqui nesse texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, está no versículo 40, Lucas 23, 40. Sabe qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu venha aproveitar a porta aberta chamada Jesus? Diz assim o texto, Lucas 23, 40. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Somente técnica. Sabe qual é a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer para nós sempre aproveitarmos a porta chamada Jesus? Nós temos que aprender a reconhecer quem o nosso Deus é. Veja só, aquele malfeitor, quando ele olha para Jesus Cristo, ele reconhece que aquele homem que estava ali sendo crucificado ao seu lado não era um homem qualquer, não era um malfeitor qualquer, mas ele era o próprio Deus. E muitas vezes, queridos, nós deixamos de ser abençoados porque nós não reconhecemos quem Deus é. Muitas vezes nós não somos abençoados, sabe por quê? Porque nós colocamos o Senhor em um degrau menor do que aquilo que Ele merece na nossa vida. E aquele homem ali, quando ele olha para Jesus, ele fala: olha, o seu amigo, ele fala: tu nem ainda temes a Deus. Primeira coisa que tem que fazer para ser abençoado é aprender a reconhecer Jesus Cristo. É aprender a reconhecer a divindade de Cristo. É aprender a valorizar a divindade de Deus. Muitas das vezes nós chegamos à casa do Senhor e pensamos que estamos chegando numa reunião qualquer. Às vezes nós chegamos à casa do Senhor e não valorizamos, não pensamos, não levamos em consideração que nós estamos na presença do Senhor dos Exércitos. Nós não levamos em consideração que estamos diante daquele que criou os céus e a terra. Deixamos de valorizar a presença do verdadeiro Deus. Por isso nós somos abençoados. Aquele homem, quando ele olha para Jesus Cristo, ele reconheceu que ali estava Deus. Aquele homem, quando ele olha para Jesus Cristo, ele reconheceu a divindade de Cristo. Entenda bem aqui uma coisa: a partir do momento que o homem entender quem Deus é, as coisas mudam. Sabe por quê? Lembra aquele cego de Jericó? Ele não via, não enxergava. Mas quando ele ouviu dizer que Jesus Cristo passava, ele entendeu que quem estava passando não era alguém qualquer, não. Quem estava passando ali era a oportunidade de sua vida. E o que ele faz? Olha, Jesus, filho de Davi. Quando ele diz filho de Davi, porque ele sabia que os judeus esperavam a promessa que viria o filho de Davi para libertar Israel. Ou seja, ele reconheceu
Ou seja, ele reconheceu quem Jesus Cristo era. O que aconteceu? Foi curado, foi abençoado, porque reconheceu quem Jesus Cristo era. Aleluia, Jesus. Entenda bem aqui uma coisa, guarde isso no seu coração. A partir do momento que você aprender a valorizar quem Jesus Cristo é, você vai começar a desfrutar dos privilégios que essa porta pode lhe oferecer, porque essa porta está aberta. E esse homem olha para Jesus e reconhece quem Jesus Cristo é. Foi a primeira coisa que ele fez, que o fez abençoado. A segunda coisa está no versículo 41. Diz assim o versículo 41: nós, na verdade, com justiça, recebemos aquilo que os nossos feitos mereciam. Sabe qual que é a segunda coisa que eu aprendo nesse texto? Que me ensina como eu ser abençoado, como aproveitar essa porta aberta. Primeira coisa, guarde bem isso no seu coração. Guarde bem isso no seu coração. Faça como o salmista falou, esconde a tua palavra no coração. Porque, para não pegar contra ti, não somente por isso, porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz do meu caminho. Guarde isso, aprenda a reconhecer a presença de Deus. A segunda coisa que esse homem fez, ele reconheceu quem ele era. Sabe qual que é o grande mal do ser humano? É que ele pensa ser alguém que ele não é. Ele pensa ser além daquilo que ele é. E esse homem aqui, quando ele olha para Jesus Cristo, reconhece quem Jesus Cristo é, ele olha para si, ele vê quem ele era, que ele era um pobre pecador. Aprenda aqui uma coisa, meu querido. O apóstolo Tiago falou que o Senhor, ele abate aquele que é exaltado, mas ele exalta aquele que se humilha. Entenda aqui uma coisa, quando o homem ele se humilha diante do Senhor, quando ele reconhece que ele não é nada diante do Senhor, quando ele reconhece que a sua força é pequena, quando ele reconhece que ele é fraco, quando ele reconhece que ele não pode, aí é a hora do Senhor agir na sua vida. E ele é vencedor. Sabe por quê? Porque ele não confiou no seu braço, ele não confiou na sua santidade, mas ele confiou no Senhor. Uma certa vez no templo, subiu um fariseu e publicano. Aquele fariseu julgava ser santo, disse: ó Senhor, eu jejuo, eu entrego os dízimos, eu não sou como esse pecador aí. E o outro publicano, ele abaixa sua cabeça diante do templo e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Diz o texto que Jesus falou que aquele que se humilhou, aquele que reconheceu que era pecador, saiu diante de Deus justificado, saiu abençoado. Sabe por quê? Porque reconheceu quem ele era. A nossa vitória muitas vezes, amado, está em reconhecermos quem nós somos. E quando nós pensamos ser quem nós não somos, o Senhor nos deixa por nossa conta. Ele nos dá corda. Aquele filho pródigo, por exemplo, ele pensou que a sua inteligência era suficiente para poder fazer ele se dar bem na vida. Ele saiu de casa com dinheiro, só que chegar lá na frente ele quebra a cara. Sabe por quê? Porque ele não era quem pensava que era. Na verdade, ele pensava ser alguém que ele não era. E muitas vezes o Senhor ele permite que nós venhamos aprender na vida, porque nós às vezes precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor. Olha só, a humilhação desse homem lhe garantiu salvação. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto está no versículo 42, quando ele fala assim: disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual é a terceira coisa que nós temos que fazer para sermos abençoados? Primeira coisa, reconhecer quem Jesus Cristo é. Segunda coisa, reconhecer quem eu sou. Terceira coisa que esse homem faz, quando ele diz a expressão Senhor, olhe bem para mim. Aqui no Brasil, essa expressão nós usamos muito comum. Qualquer pessoa mais velha nós chamamos de Senhor. Quando eu cheguei em Portugal, eu aprendi que isso não era bem assim. Lá em Portugal, por exemplo, a pessoa só recebe esse nome Senhor não simplesmente para ser mais velha, mas essa palavra Senhor é só dirigida a alguém de grande autoridade. Tanto é que lá na minha igreja há um senhor de idade, que ele é professor de universidade, e quando eu o chamei de Senhor, ele: não me chame de Senhor, porque eu não sou Senhor. Quando esse homem olha para Jesus Cristo, chama ele de Senhor, ele estava adorando a Jesus Cristo, estava dizendo: olha, tu és Senhor, eu sou servo, estava reconhecendo que é a grandeza de Jesus. Sabe por que muitas vezes não somos abençoados? Porque estamos na casa de adoração e não adoramos. Muitas vezes nós deixamos de entrar pela porta, porque nós vemos a casa do Senhor
mas não conseguimos adorar. Ficamos distraídos, ficamos preocupados com quem não veio e esquecemos que o nosso culto é particular, é individual e o Senhor quer receber a nossa adoração. Agora, aquele homem diante da porta aberta, o que ele fez? Ele adorou a porta, adorou Jesus Cristo, falou: olha, Senhor. Essa expressão vai muito mais além do que nós estamos acostumados a ouvir. Para o judeu, chamar uma pessoa de Senhor, estava dizendo o seguinte: olha, eu sou o teu escravo, tu és o meu dono. Quando esse homem disse Senhor, ele estava reconhecendo que Jesus Cristo era dono de sua vida. Você já reconheceu que Jesus Cristo é dono da sua vida? Já reconheceu isso? Já parou para pensar que Ele é Senhor seu? Que só Ele é Senhor? E que se Ele é Senhor, eu sou servo dele? E que para ser abençoado eu tenho que entender isso.